Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom a todos amigos, Baruch Hashem. Finalmente, vamos agora dar início ao estudo aprofundado da Parashá de hoje, da Parashá dessa semana, da porção da Torá Sagrada, de um episódio específico, de uma parte específica da Escritura Sagrada, que encontra-se em Sefer Bereshit, livro do Gênesis. Abra a sua Bíblia Sagrada que você tem na sua casa ou você tem emprestado. Em Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 1 em diante. Gênesis, capítulo 41, versículo 1 em diante. Nós temos hoje esta porção da Torá. Para quem não sabe, para quem esqueceu, Torá significa constituinte divina, ou seja, é o livro da constituição do Israel, do povo de Israel. Não se trata de um livro religioso, é um livro de leis dividido em diversos aspectos transcendentes. É a constituição de um povo, a constituição do nosso povo, o povo de Israel. Então, abra em Gênesis capítulo 41, versículo 1 em diante. Vamos à introdução com comentários dos nossos sábios sobre essa Parashá Miketz, a partir de seu nome aqui nessa edição da Torá. Essa edição é a edição do Humash Gutnik, a edição encadernada do livro de Gênesis, conhecido como edição de Gutnik. Baruch Hashem, espero que todos tenham encontrado. Vamos então à Parashá de hoje, que é a Parashá, a porção da Torá Miketz. Por que essa porção da Torá de hoje é Miketz? Nós vamos compreender isso hoje, nesse shiur, nessa aula aprofundada de hoje, conforme os níveis de interpretação da Torá, que são 4, o Pardes. Então vamos à primeira etapa da nossa investigação do texto de hoje, a partir do nome da Parashá, a partir do nome dessa porção da Torá. A palavra Miketz quer dizer ao fim, como aparece na declaração o fim dos dias, lá em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 13. Em aramaico, a palavra dias é quase idêntica ao seu equivalente em hebraico, mas as últimas letras mudam de um mem, de uma letra M, para uma letra nun, uma letra N. Então nós temos Yamim e Yamim, ok? Yamim para dias, Yamim para direita, ok? O Zohar, o livro do Zohar, nós temos aqui uma edição resumida do Zohar. Hakadosh significa o esplendor. O Zohar, capítulo 1, 62b, nota que essa palavra em aramaico, Yamin, com N no final, é idêntica à palavra em hebraico, Yamin, que significa direita. E baseado nisso, nessa palavra Yamin, que significa direita, o Zohar, esse mesmo livro, essa mesma literatura, conclui: há dois finais. Um da direita transcendente, no aspecto transcendente do lado direito, do aspecto direito, e o outro da esquerda, no sentido transcendente, aquilo que poderíamos chamar de místico, no sentido espiritual. Então existem dois finais, dois términos, uma vez que essa parashá chama-se Miketz, que significa ao fim. Então, o Zohar comenta que existem então dois finais, existem dois términos. O término no sentido transcendente, metafísico ou espiritual, como é conhecido assim vulgarmente em português, no sentido da direita, e também um outro final no sentido da esquerda. Dentro desse aspecto transcendente, desse aspecto metafísico, ou seja, aquilo que é para além da fisicalidade, aquilo que é para além da nossa dimensão física, das coisas materiais, a esquerda representa
o lado da severidade, o lado do mal, o lado da adversidade. Assim, o fim da esquerda, que em hebraico é simol, o fim da esquerda refere-se ao dia em que o mal, a adversidade, deixará de existir, com o fim da galut, com o fim do exílio, ou seja, o fim dos dias. Ketz hayamim, com M no final, com mem sofit no final. Ketz é o tempo determinado, é uma data determinada, uma data final determinada, então chama-se Ketz, que está contido aqui no título da Parashá de hoje, que é Parashá Mi Ketz, ou seja, ao fim, ou seja, enxergando ou enxergado a data final determinada. Determinada, obviamente, por Hakadosh Baruch Hu, o Eterno Bendito seja. Então, o Zohar, essa mesma literatura que aqui nós disponibilizamos a referência, uma referência resumida, aliás, comenta no seu estudo, na sua interpretação, que a Torá, aqui em Bereshit, em Gênesis capítulo 41, versículo 1 em diante, está falando sobre dois finais, sobre dois tempos finais, demarcados, obviamente, pré-determinados por Hakadosh Baruch Hu, o Eterno Bendito seja. É o final da direita e é o final da esquerda. E a começar o nosso estudo pelo final da esquerda, significa o final da severidade, das adversidades, dos problemas, daquilo que nos advém, que aparentemente são para nossa destruição, que aparentemente são problemas que nos sufocam e que não sofrem nenhuma resolução. Porém, nós sabemos que na qualidade de Bnei Or, na dádiva que o Eterno nos concedeu e nos qualificou como Bnei Or, filhos da luz, toda adversidade, todo problema, toda dificuldade, ela na verdade é uma brachá, ela é uma bênção. Todos os problemas internos e externos, todas as pressões internas e externas a nós, elas nos servem como instrumentos, ferramentas para nossa elevação. No olhar, ou através de um olhar materialista, imediatista, todos os problemas, todas as dificuldades, todas as barreiras que aparecem diante de uma pessoa cuja sua mentalidade, sua mentaliut, é normativa ou materialista, imediatista, por conseguinte, todos os problemas são para a destruição da pessoa, são para consumi-la, são para que determinadamente possa trazer um fim à vida da pessoa. Então, quando as pessoas estão nesse estado, nesse estágio, ou elas são Bnei Rosher, de fato, as dificuldades, os problemas, as adversidades alcançam o seu objetivo, que é consumir a vida de uma pessoa. Porém, para os Bnei Or, para os filhos da luz, está claro para todos estes filhos da luz, uma vez que a sua mentaliut, a sua mentalidade é trabalhada conforme as mitzvot, conforme os mandamentos, essas pessoas estão esclarecidas suficientemente sobre a sua shlichut, sobre a sua missão nesse mundo. Elas percebem que dentro delas e fora delas, todas as adversidades, todos os problemas, eles possuem um propósito. E que propósito é esse? A nossa elevação pessoal. De nos qualificar, de nos preparar, nos fortalecer, para que nós possamos atingir o nosso potencial máximo quanto indivíduos. E isso só pode ser efetuado, isso só pode ser manifesto através das provações, através dos testes. Assim como o ouro ou como o metal nobre é provado no fogo, como a prata, como o ouro, são provados no fogo, assim também são provadas as nossas ações. Assim também somos nós provados diante de Hakadosh Baruch Hu. No caso dos Bnei Or, no caso dos filhos da luz, somos provados
somos testados e somos aprovados. Conforme nós somos testados, conforme nós somos pressionados, conforme nós somos pressionados, como um moinho pressiona uma azeitona, nós produzimos também shemen, nós produzimos um óleo precioso. Assim como os Kohanim, os sacerdotes, pisoteavam as azeitonas, os zeitim, e o Kohen Hagadol, o responsável, como por exemplo o sumo sacerdote, dizia: pisa com intensidade, pise com intensidade, para que seja extraído o melhor desta azeitona. A melhor qualidade de azeite é extraída com pressão, com intensa e profunda pressão. Ou seja, todas as pressões que nos advêm nos qualificam, nos preparam, nos fortalecem e faz com que nós venhamos a gerar frutos. Faz com que nós sejamos producentes mediante ou diante Hakadosh Baruch Hu, o Eterno Bendito seja. Então, aqui nesse comentário introdutório, nós temos dois finais, a começar pelo final pré-determinado do Eterno, o Ketz, o final pré-determinado, da ala esquerda, da severidade, das provações, dos testes. Tudo isso chegará ao fim. Comenta os nossos sábios, segundo o Hazal, todo sofrimento na vida de um Bineior, todo sofrimento na vida de um Binei Elohim, de um filho de Deus, dos filhos de Deus, diferente dos filhos dos homens, possui um Ketz, uma data pré-determinada, ou seja, para finalizar. Todo sofrimento na vida daqueles que obedecem ao Eterno, que seguem os seus mitzvot, seus mandamentos, tem um prazo final, tem uma data a chegar ao seu fim. O sofrimento não é para sempre. Existem diversos tipos de problemas, existem diversos tipos de adversidades. Adversidades na saúde, adversidades na psique, nos pensamentos, adversidades emocionais, adversidades financeiras, adversidades relacionais, adversidades familiares. Em todos os aspectos da vida humana existem adversidades. Existem nuances, altos e baixos. Porém, hoje, nessa Parashá Miketz, nós vamos entender mais profundamente as revelações do Eterno, as instruções do Eterno, sobre como nós devemos lidar com essas pressões, com esses sofrimentos, através da história e dos exemplos do legado de Yosef ben Yaakov, José, filho de Jacó, nessa Parashá Miketz. Então, na ala esquerda nós temos a severidade e a adversidade, um Ketz, um tempo final pré-determinado pelo Eterno. Que tudo isso estará para finalizar, tanto na vida do indivíduo, como toda a comunidade do Am Israel, na comunidade do povo de Israel, até os tempos finais. Então, assim, o fim da esquerda, no nível transcendente espiritual, refere-se ao dia em que o mal deixará de existir, com o fim do exílio, com o fim do galut, ou seja, o fim dos dias, Ketz Hayamim, com Mem Sofit no final, com a letra M no final. Então, todo sofrimento na vida do indivíduo, no aspecto individual, tem o seu final, tem o seu objetivo. Por isso, os sofrimentos nas nossas vidas, eles se cessam até que nós possamos desempenhar sobre esses problemas, essas adversidades, o nosso tikkun, a nossa retificação. Todos os problemas que nos advêm, eles devem sofrer, por nossa parte, uma resolução, um trabalho para solucionar esses problemas. E no trabalho, no desenvolvimento, no desenrolar do nosso trabalho de solucionar os nossos problemas internos e externos, esses problemas vão sendo deixados para trás, eles vão encontrando o seu final, o seu objetivo final, que é a nossa exaltação, que é a nossa elevação por parte de Hakadosh Baruch Hu, o Eterno Bendito seja. Isso até os tempos finais. Por isso que Hayamim, fim dos dias.
No aspecto da direita, que representa Hesed, misericórdia, assim nós nos referimos ao fim da direita, para indicar que não há enfraquecimento dos valores nas esferas da especificação da santidade, da Kedushá, da autodefinição de um indivíduo. Santidade significa definição. Quando o Eterno ordena para que o seu povo, o Am Israel, o seu único povo, o povo de Israel, se santifique, o real significado da palavra Kedushá é santificação, especificação, definição. O Eterno, acima de tudo e todos, é o mais definido. É a absoluta definição. Aquilo que o Eterno é, era, é e será, está plenamente definido. E diante dele, todo Kedosh, todo santo, toda pessoa, todo indivíduo definido, específico, cuja sua existência, a sua essência é definida diante do Eterno, nem ao menos pode ser equiparada à definição, à especificação de Hakadosh Baruch Hu, que ele de fato o é, definidamente, o Eterno é. O Eterno está para além de existir. Então quando a pessoa diz, eu acho que Deus não existe, a pessoa está correta. Para surpresa de muitos, muitos poderiam dizer assim, eu acho que Deus não existe, eu não acredito que Deus exista. A pessoa está correta. Está correta no que disse, conforme o Tanakh Sagrado, conforme a Escritura Sagrada. Porque tudo aquilo que existe foi criado. O Eterno, por sua vez, não foi criado por nada. O Eterno não foi criado por ninguém. O Eterno é fonte da existência. O Eterno é fonte da criação. O Eterno é fonte de todas as coisas. Logo, o Eterno não existe. Uma vez que, para que uma coisa possa existir, para que algo possa existir, ela foi criada, ela foi planejada. O Eterno não foi planejado, o Eterno não foi criado. O Eterno não é um Ben Adam, o Eterno não é filho do homem. O Eterno não é um ser humano. O Eterno não é matéria. O Eterno não possui forma. O Eterno é atemporal. O Eterno está fora de tempo, medida e espaço. Logo, o Eterno não é uma criação. Pois bem, continuando. A direita, que representa Hesed, bondade e misericórdia, também chegará ao seu objetivo, para indicar que não há enfraquecimento dos valores nas esferas da Kedushá, da especificação, da definição, e por isso o fim é tão bom quanto o começo. A expressão Ketz Hayamim, com N no final, com Nun, a letra Nun em hebraico, que representa N em português, o fim da direita transcendente, o fim da direita espiritual é, portanto, uma alusão à redenção final, quando o bem triunfará sobre o mal e nós veremos como o bem está constantemente presente no mundo inteiro. Nós veremos, nós contemplaremos essa situação que é o grande objetivo, que em grego é telos, objetivo. Ficamos então com a pergunta, a qual fim a palavra miketz, que intitula a paraxá de hoje, que significa ao fim, refere-se ao fim da esquerda, da ala esquerda, ou ao fim da ala direita. Na realidade, ambos poderiam ser possíveis. No começo da nossa paraxá, da nossa porção da Torá de hoje, Yosef José, filho de Jacó, é libertado da prisão. Esse era o fim do exílio de Yosef, era o fim do exílio de José, ou seja, o fim da severidade, das adversidades que José, estava enfrentando. Por outro lado, nós vemos então como Yosef, José, de repente chegou ao poder e se tornou o senhor, o governador do Egito, sua redenção representada pelo fim da direita. Como uma mesma expressão pode aludir os dois conceitos opostos, exílio e redenção. O pensamento racídico, ou seja, o pensamento dos judeus do leste europeu, explica que o propósito, o objetivo, o fim do exílio é que todos os israelim
deveriam se espalhar ao redor do mundo. O plano sempre foi esse, para que os israelitas fossem espalhados ao redor do mundo, para resgatar as faíscas da santidade perdidas dentro da fisicalidade. Para quem perdeu as últimas aulas, as últimas parashot, essa é a 10ª parashá, é a 10ª porção da Torá que nós estamos estudando, é a 10ª semana consecutiva de estudos aprofundados, nesse novo ciclo de estudos aprofundados. Visite todas as aulas que estão aqui organizadas na nossa plataforma do Facebook e você vai ter uma ideia mais profunda sobre todo o conteúdo que nós estamos trazendo semana após semana. Baruch Hashem por isso. Vamos lá. Então, você vai ter uma ideia nas outras aulas que é resgatar as faíscas da santidade perdidas dentro da fisicalidade. A começar da primeira paraxá nesse novo ciclo, há 9 aulas para trás. Assim, redenção não é a eliminação do exílio, mas sim a meta do exílio. Ou seja, todo o sofrimento que o nosso povo passou a sofrer quando fomos expulsos, nossos antepassados foram expulsos da terra de Israel, do território geográfico de Israel, foram expulsos para as nações do mundo, para os países do mundo. Esse era o grande objetivo, enfrentar todas as dificuldades que nós enfrentaríamos no mundo, nesse Olam Hazé, nesse mundo presente. Era o planejamento Eitzah, que foi elaborado pelo Eterno antes da fundação do mundo. Que o Eterno, aliás, revelou a Abraham Avinu, nosso pai Abraão, que nós seríamos exilados ao redor do mundo, mas que no Kietz Hayamim, no Acharit Hayamim, no fim dos dias, o Eterno nos resgataria de volta para o território geográfico de Israel. Traria de volta todas as ovelhas perdidas, desgarradas, todas as tribos exiladas do povo de Israel de volta para o território geográfico de Israel, de Israel. O Eterno prometeu isso para Abraham Avinu, nosso pai Abraão, para seus descendentes, para Yitzhak, para Yaakov, para os filhos de Jacó, principalmente Efraim, filho de Yosef, filho de José, de que a partir de Efraim, seus descendentes não só seriam espalhados ao redor do mundo, mas através dos descendentes de Efraim nasceriam não só gerações e gerações, mas povos, países descendentes de Efraim, nações descendentes diretos de Efraim iriam surgir, para que a vontade, o Eitzah, o planejamento do Eterno, a reação de Hakadosh Baruch Hu, a vontade do Eterno bendito seja, fosse cumprida, todo o seu planejamento. Sempre foi esse planejamento, espalhar todas as tribos de Israel para as nações, para iluminar as nações com a prática das mitzvot, com a prática dos mandamentos. Mediante a quê? Mediante a todas as adversidades, sofrimentos que nós passamos internamente e externamente. As nossas qualidades, os nossos frutos, eles vêm à existência, eles são manifestos quando nós estamos trabalhando as nossas midot, os nossos traços de caráter. Quando nós obedecemos ao Eterno conforme os seus mandamentos, automaticamente são manifestos os frutos, conforme o Tzadik Mashiach Yeshua ben Yosef nos ensinou. Através dos frutos vocês conhecerão o pomar. Através do trabalho, do resultado das ações das pessoas, nós sabemos quem de fato uma pessoa é. Se ela é um Bnei-Or, se ela é um Ben-Or, um filho da luz, ou se ela é um Ben-Roshir, um filho das trevas. Se a pessoa é trigo, ou se ela é joio. Se a pessoa é uma ovelha, ou se ela é um bode. Se ela é levada para o Eterno, ou se ela é levada para Azazel. Continuando. O pensamento da comunidade judaica do leste europeu explica que o propósito fundamental do exílio, do nosso espalhamento nas nações, é que nós, israelitas, nós, filhos da luz, deveriam nos espalhar ao redor do mundo para resgatar as faíscas da santidade, da especificação, da definição do Eterno, perdidos, espalhados dentro da fisicalidade. Assim, a redenção não é a eliminação do exílio, e sim a meta do exílio. E por isso, ambos os conceitos são indicados pela mesma palavra.
Esse comentário introdutório está baseado em Likutei Sirot, numa literatura chamada Likutei Sirot, no Tânia, volume 5, página 200. Biurei HaZohar também é uma referência que foi citada aqui, página 299. Então finalizamos aqui a nossa primeira etapa da Parashá. Vamos agora seguindo para a segunda etapa da nossa Parashá de hoje. Eu peço que vocês, de igual modo, uma vez que é o segundo patamar da nossa investigação de hoje, vamos agora também duplicar a nossa atenção, a nossa concentração na Parashá de hoje. Nós estamos, orgulhosamente, apenas 25 minutos da Parashá de hoje. Toda a atenção, meus amigos, é pouca. O subtítulo da Parashá de hoje, atualizado, é Porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Repetindo, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa, o modo certo, aquilo que é certo a se fazer. A melhor hora e a maneira certa de agir. Isso está em Kohelet, Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, parte B. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, parte B. Vamos ao aprofundamento disso. Para que possamos compreender a Parashá Miketz, a Parashá de hoje, que significa, em hebraico é Miketz, o significado em português é ao final, ou ao fim, ou em chegando o final, porque contém a palavra Ketz, que é uma data final pré-determinada. Ok? Ketz. Para que possamos compreender essa Parashá de hoje, precisamos observar o nível de elevação da mentalidade, mentaliut, de Yosef, de José, filho de Jacó, que por sua vez foi formulada pela Torá Sagrada. E nós vamos compreender. Muitos poderiam agora perguntar nesse momento, poxa, mas Yosef e José, ele conhecia a Torá? A Torá escrita já estava divulgada? As pessoas tinham conhecimento da Torá escrita? Obviamente, a Torá escrita, Torá Shebirtav, não havia ainda sido escrita. Porém, entretanto, como própria Torá, como o próprio livro de Gênesis, Sefer Bereshit, nos revela, desde Noah, as pessoas conheciam a Torá Sagrada. Desde Abraham Avinu, as pessoas conheciam a Torá Sagrada, uma vez que o Eterno se atualiza, o Eterno denomina, o Eterno nos revela povos, por exemplo, os Hitim, como também os de Sidom e Amorá, e os coloca na situação de pessoas que estavam em pecado. Eram chamados de pecadores em português. Mas o texto os qualifica como pessoas que estavam à margem da Torá, à margem da lei, se utilizando da palavra do radical hatat, significa desvio da lei, desvio da Torá, desvio da constituinte divina. Inclusive um povo era chamado assim, dos Hitim, aqueles que estavam afastados da Torá Sagrada, aqueles que eram os pecadores, os Hitim. Então, Yosef estava no mesmo nível que os seus antepassados, os seus patriarcas, os seus pais, como Abraham Avinu. Chega um momento na Torá Sagrada, sobre essa questão da Torá, que não era escrita, ela era oral, era passada por oralidade, de pai para filho, de mestre para aluno, de moré para talmid. O Eterno se volta para Isaac e diz, você deve ser, lá em Gênesis capítulo 26, como o seu pai Abraão. Abraão obedeceu às minhas leis, os meus mandamentos, os meus decretos. Abraham obedeceu a Torá no aspecto oral, conhecida como Torá Shebe'al Peh, a Torá que está na boca, a constituição divina, a instrução divina que está na boca, ou seja, por via de oralidade. O próprio Jacob vivia em tendas, e essa expressão que significa viver em tendas, na história de Jacó, significa
um talmide, um discípulo. Ele vivia, conforme nos conta o Midrash, uma literatura, um livro que conta os nuances, as profundidades da escritura sagrada através de parábolas, nos diz que Jacó vive em tendas. Isso significa que ele estudava a Torá, a oralidade da Torá, nas tendas de Shem, seu antepassado, e de Eber, assim está em português, ok? Então, Yosef, nós vamos compreender como ou o quão era elevado o nível de Yosef, de José, sobre a Torá. A Torá nos conta que Yosef era um administrador. A Torá nos apresenta Yosef como um administrador. Como assim? Ele era um asservador, porque isso está revelado no seu nome próprio, Yosef. Sim, Yosef significa aquele que administra, aquele que asserva, um colecionador, alguém que coleciona aqui, no sentido de asserva, alguém que administra um determinado conteúdo. Assim está registrado na Torá. Yosef foi dotado de uma capacidade, obviamente, por parte do Eterno, de calcular oportunidades, riscos, benefícios e prejuízos de acordo com o seu conhecimento profundo que ele tinha da Torá Sagrada. Diz o Midrash, essa literatura que eu mencionei agora há pouco, essa literatura é uma literatura, repetindo, que explica a Escritura Sagrada, os aprofundamentos da Escritura Sagrada, os nuances da Escritura Sagrada, através de uma linguagem de parábolas, de crônicas, ok? De histórias com não necessariamente históricas. Então, essa literatura chamada Midrash diz que a intenção de Yaakov, a priori, de Jacó, o seu pai de José, era de viver os anos que lhe já estavam com tranquilidade. Então, Jacó queria viver uma vida, de tudo que restava de tempo, uma vida com tranquilidade. Porém, o Eterno não vê que seja bom que um tzadik, uma pessoa justa, viva uma vida tranquila, desprovida de desafios, de adversidades. Como nós estudamos desde agora da introdução da Parashá de hoje. Então o Eterno não se agrada que um tzadik, que uma pessoa justa, de fato, viva uma vida sem adversidade, sem nuances, sem altos e baixos. O Eterno não se agrada disso. Hashem disse, lá no Midrash, na página 295, não está satisfeito com o benefício que lhe aguarda no Olam Habá, no mundo vindouro, e deseja desfrutar de uma vida tranquila aqui também no mundo físico, no Olam Hazé, no mundo presente? Por isso Hashem enviou a desgraça que aconteceu com José, com Yosef. Então o Eterno se voltou para Jacó e falou assim, você quer viver uma vida tranquila? Você olha agora ao seu redor para a sua família, para a sua casa, para os seus bens, e você pensa, agora eu quero viver uma vida em paz. Já sofri demais, já trabalhei demais, agora eu quero viver uma vida tranquila, sem nenhuma adversidade, sem nenhum problema, sem nenhum suor, sem nenhum trabalho. E o Eterno falou, não basta que você vai desfrutar do Olam Habá, do mundo vindouro, do paraíso, e você quer desfrutar do resto da sua vida nesse mundo, também aqui, sem adversidades, sem problemas, sem obstáculos? Por isso que tudo isso sucedeu com Yosef, com José. No momento que Yaakov desejou viver uma vida tranquila, sem adversidade, sem problemas, por menores que fossem, o Eterno trouxe à existência esse episódio da vida de José, da vida de Yosef, da venda de José para o território estrangeiro. Então vamos lá, vamos compreender isso progressivamente. Yosef, nas palavras desse mesmo livro, Midrash, era um filho especial, uma combinação de todas as qualidades sobressalentes das outras tribos, ou seja, dos seus outros irmãos. Possuía a grandeza de cumprir a avodá do primogênito, o serviço do primogênito, que era Rubens. Sua nobreza inata, em sua conduta, parecia distingui-lo para a realeza, como Yehudá, como Judá. Podia profetizar como Levi. Possuía a sabedoria de Issachar, que era a tribo que mais estudava a Torá Sagrada. Possuía
a sabedoria de Issacar em português. Continuando, o Midrash, na página 297, diz: sobretudo, Yaakov amou Yosef por seus conhecimentos profundos da Torá. Se bem, Yaakov, Jacó, brindou uma educação baseada na Torá a todos os 12 filhos, a todas as 12 tribos. E se esforçou em criá-los como tzadikim, como pessoas justas, como pessoas íntegras. A Yosef, a José, Jacó compartilhou para José mais conhecimentos da Torá que aos demais filhos. Lhe revelou segredos da Torá, aprofundamentos da Torá, que não havia revelado a ninguém. Ademais, lhe transmitiu todas as halachot, todas as leis, todas as regras da Torá, que havia estudado na Yeshivá de Shem e Ever, conforme eu mencionei anteriormente. Yosef e José logo repetia as halachot, as leis, que havia aprendido de seu pai Jacó, para seus irmãos. Porém, os segredos da Torá guardava a si mesmo. Nos conta o Midrash. Página 298, continua o Midrash. O Ruach HaKodesh, o alento divino, o sopro divino, acompanhou Yosef. É traduzido vulgarmente como Espírito Santo. O Ruach HaKodesh acompanhou José desde a sua tenra infância, desde a sua juventude. Ele era um tzadik, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra. Pensava em Hashem constantemente, 24 horas, todo dia. Trabalhando, Yosef pensava em Deus. Brincando, se divertindo, no lazer, Yosef pensava em Deus. Se alimentando, estudando, Yosef pensava em Deus. José pensava em Deus em todos os âmbitos, em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos do seu cotidiano, da sua rotina, do seu dia a dia. Yosef e José sabia o que lhe aguardava. O Midrash está confirmando a Torá, que José sabia o que lhe aguardava, ou seja, todas as coisas que iriam vir sobre ele, as adversidades que viriam sobre a vida dele. José sabia o que lhe aguardava e por isso contou suas visões à sua família. Por isso, ativamente, conta os nossos sábios, ativamente estimulava seus familiares a atuarem conforme a Ratzon de Hakadosh Baruch Hu, a atuarem conforme a vontade do Eterno Bendito seja. Então, uma vez que José tinha uma grande elevação na Torá Sagrada, uma vez que José conhecia a vontade de Deus para ele, a Shlichut, a sua missão nesse mundo, ele buscava estimular todas as pessoas ao seu redor a cooperarem para que a vida dele, a sua história, a sua jornada pudesse ser ativada, pudesse ser efetuada, concretizada. Toda a sua jornada pudesse vir à existência. Então ele tinha a exata noção de tudo que iria acontecer com ele. Porque Yosef era apegado ao Eterno, aos seus mandamentos. Yosef estava em conexão com a vontade divina, de uma maneira mais profunda do que todos os seus irmãos. Ao ponto que isso causava inveja aos seus irmãos, e os seus irmãos o odiavam. A Torá diz, cerca de 4 vezes, que os irmãos de José o odiavam e não podiam lhe olhar na cara, lhe olhar na face, por causa de suas visões, seus sonhos, e por causa de suas palavras da Torá. Então, todas as vezes, mesmo sabendo disso, Yosef estimulava seus irmãos. E por que ele fazia isso? E por que ele trazia esses relatos? Por que Yosef contava seus sonhos e suas visões aos seus irmãos, mesmo sabendo que eles lhe odiavam? Por sua qualificação, por sua configuração, para que seus irmãos pudessem cumprir com a vontade do Eterno, tanto no aspecto da vida deles mesmos, como também na vida de Yosef, para que os seus irmãos pudessem atuar conforme toda a história que o Eterno escreveu. Nós vamos compreender a partir daqui até a paraxá seguinte, Be'ezrat Hashem, na semana que vem, conforme a ajuda do Eterno, que Yosef tinha tamanha noção daquilo que iria advir sobre ele, que Yosef quebrava aquilo que nós chamamos na modernidade de quebrar a quarta parede. Yosef sabia que ele era um personagem, que ele era um instrumento nas mãos do Eterno para cumprir as vontades do Eterno nesse Olam Hazé, nesse mundo presente. Então, voltando, meus amigos,
Yosef estimulava todos ao seu redor para que todos eles, conforme a sua porção nesse mundo, pudessem atuar e fazer na vida dele manifestar a vontade do Eterno. Isso está em Gênesis capítulo 37, versículo 6 ao 11. Yosef conta os seus sonhos aos seus irmãos, a sua visão, as suas halomot. E os seus irmãos são eles mesmos que interpretam um sonho de Yosef. Não foram as palavras de Yosef que trouxeram as interpretações, os aprofundamentos de suas visões. Os próprios irmãos de Yosef, as próprias tribos de Israel, os irmãos de José, que interpretam os sonhos de José. Interpretam com veracidade. Eles disseram: então por acaso o Eterno, nosso Deus, colocou você como nosso Senhor? Nós vamos reverenciá-los? Nós vamos reverenciá-lo como nosso Senhor? Inclusive o nosso pai e a nossa mãe? E vale notar que dentro da interpretação de seus irmãos e de seu pai, Yaakov e Jacó, eles mencionam: você será Senhor sobre nosso pai e também sobre nossa mãe? Uma vez que Yosef sonhou com a lua e as estrelas, o sol e a lua reverenciando ele, o sol e a lua, que eram seu pai e sua mãe. Existe um porém aí. É que a mãe de Yosef já havia sido morta. Já estava falecida, já estava morta. E isso, obviamente, era uma profecia para os tempos finais sobre a pessoa do Mashiach, que haveria de ser chamado de Mashiach ben Yosef, porque a mesma história que se sucede, que acontece com José, também aconteceria com Mashiach Yeshua ben Yosef. Vendido por seus irmãos, entregue pelos seus irmãos, pelos seus compatriotas, para a mão gentílica, para a mão dos gentios, para a mão dos estrangeiros, para a mão dos idólatras. E no Acharit Hayamim, no Ketz Hayamim, conforme nós estudamos desde o início da nossa parashá de hoje, no fim dos dias, na ressurreição dos mortos, Rachel, a mãe de Yosef, vai reverenciar, ou seja, vai assumir a soberania, a autoridade de Mashiach Yeshua, que será Ben David, que será e que irá incorporar o seu ofício de Messias, filho de Davi, ou seja, o Messias rei, e não mais o Messias sofredor, como Yosef foi um servo sofredor. Vamos continuar o nosso desenvolvimento da nossa parashá de hoje. Nós estamos dessa segunda etapa para a terceira etapa da nossa parashá de hoje, do nosso estudo da Torá de hoje. Triplique a atenção. Vamos lá. Então, o Ruach HaKodesh sempre acompanhou José desde a sua infância. Página 303, nós temos o seguinte, no Midrash. Se sabia que os irmãos eram hostis a José, por que Jacó enviou José sozinho para encontrar os seus irmãos? Hashem, o Eterno, implementou a ideia no coração de Jacó, diz o Midrash. Deus colocou essa semente, essa vontade no coração de Jacó, obstinou o coração de Jacó, porque estava em seu plano, na sua etzá, que José fosse enviado ao Egito, no Mitzrayim, e que sua família o seguiria para o decreto do Galut, para o decreto do exílio, no Mitzrayim, no Egito. E que no Egito pudesse ser levado a cabo. O decreto que seria levado ao Egito fosse levado a cabo. Então, Yosef sempre soube, como aconteceu com seu pai Jacó, que o tzadik, a pessoa justa, ela só é identificada como justa. Ela só é considerada como justa, obviamente pelo Eterno. Ela só é considerada como justa, conforme a Torá Sagrada, através dos sofrimentos. Então,
Qualquer pessoa que esteja chegando agora, nessa paraxá de hoje, nesse estudo da paraxá de hoje, falando, olha, como é que eu faço para parar de sofrer? Ah, eu sofro demais. Eu tenho problemas financeiros, eu tenho problemas emocionais, eu tenho problemas psíquicos, eu tenho problemas nos pensamentos, nas minhas vontades, na minha administração do dia a dia. Eu tenho problemas em tudo. Como é que eu faço para parar de sofrer? Isso não existe. Seja Bnei Rocher, filhos das trevas, seja os Bnei Or, os filhos da luz, todos sofrem. Porém, ambos, Bnei Rocher e Bnei Or, filhos da luz e filhos das trevas, com objetivos diferentes. Os motivos pelos quais os filhos da luz sofrem é para que eles recebam, por parte do Eterno, obviamente, a Geulah, a redenção. E os filhos das trevas, os Bnei Rocher, recebam a punição divina no Gehenom, no local de sofrimento e penitência, e que recebam a penalidade das suas obras más, as suas obras malignas, com a segunda morte. E essa segunda morte é pior que a primeira. É pior que a morte física. É a eliminação, Chazve Shalom, que o Eterno nos livre, é o karet, é o corte. A sua existência é cortada do livro da vida, do livro dos vivos. E essa pessoa condenada ao Gehinom, ao local de sofrimento e penitência. Mais conhecido como infernos em português. Vamos lá. Nós precisamos ter uma ideia, nós precisamos clarificar, esclarecer questões sobre sofrimento. Muitas pessoas que estão num estado, elas não são Bnei Rocher, mas elas estão num estado, elas estão num ambiente, num momento de trevas, num momento de ignorância, num momento onde tudo está obscuro, confuso. Babel, Babilônia, confusão. E a pessoa não sabe o porquê sofre. Por que existe o sofrimento? Por que as pessoas sofrem? Por que isso? Por que aquilo outro? Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece com determinadas pessoas? Todo sofrimento é uma dádiva do Eterno. Ele é uma dádiva do Eterno para o Filho da Luz. Para a pessoa que pertence à luz. Porque a pessoa que pertence à luz, os filhos da luz, buscam solucionar todos os problemas. Buscam transformar toda a treva em luz, porque é a obstinação do coração, do sentimento, da essência, da natureza dos filhos da luz. Solucionar problemas. Não se contentar com os problemas. Não se contentar com ignorância, com desconhecimento, com preguiça, com afasia, com inércia. Todo filho da luz, toda mulher ou homem que faz parte dos filhos da luz, busca solucionar, retificar os seus problemas, corrigir problemas, aprimorar os seus talentos, aprimorar as suas aptidões, as suas qualidades e corrigir os seus defeitos. Por mais que a pessoa erre, ela sempre estará em busca de consertar. E ela consegue consertar, e ela consegue corrigir, porque ela tem a ajuda, ela tem cotidianamente, rotineiramente, a ajuda de Hakadosh Baruch Hu. Isso faz total diferença. Já os Bnei Rocher, eles se contentam, por mais que eles possam transparecer num dado momento ou outro, que estão em busca de solucionar um problema ou outro, eles se satisfazem solucionando um problema ou outro, mas não o conjunto dos problemas, não o todo, somente um aspecto aqui ou um aspecto ali, mas logo, por causa das dificuldades da vida, da opinião das pessoas, da opinião pública, da visão materialista e imediatista, eles acabam perecendo. O Mashiach Yeshua Ben Yosef nos explicou isso, sobre as sementes que caem nas pedras, as sementes que foram devoradas pelos animais, e a semente que caiu em bom terreno, em um bom território, e ela germinou e ela frutificou. E o Mashiach nos explicou que, apesar das dificuldades, as sementes que pertencem ao Eterno, que são os Zerah Israel, semente de Israel, elas frutificam no mundo. Seja lá onde for que essa semente do Am Israel foi semeada pelo Eterno nas nações, ela frutifica, independentemente das adversidades, dos problemas. É a obstinação da pessoa. A pessoa não consegue abandonar isso.
Porque o coração da pessoa foi formatado, formulado para tal. Para solucionar os seus problemas internos e externos. Retificar os seus defeitos internos e externos. A pessoa não se cansa. Ela não desiste. Ela tem esperança. Tikvá. Esperança no eterno de corrigir todos os seus defeitos, todos os seus problemas. Ah, mas eu vi que você errou ontem, você errou hoje, você errou semana passada, ano passado. Não importa. Seja por opinião, seja por pressão de pessoas, de circunstâncias. Isso só move a pessoa a se fortalecer mais. Assim como também está na escrito Vinitzarim, nos textos nazarenos, nas Besorotovot, nas Boas Novas, que quanto mais uma massa é pressionada, mais ela cresce. Quanto mais uma massa, a massa da halá, a massa do pão sagrado, é amassada, pressionada, mais ela cresce, mais ela se desenvolve. Assim é a vida dos Bnei Or, dos filhos da luz. Diferentemente dos Bnei Rocher. Quanto mais amassados, mais eles vão desistindo. Quanto mais pressionados, mais eles se sentem desmotivados, desinteressados, desanimados, enfraquecidos, sem visão, sem esforço, sem luta, sem reação, sem ação. Logo, sem frutos. Eles se contentam com o seu estado deplorável. E por isso se tornam confusos, perdidos, terminantemente. Continuando. Então, sofrimento é uma dádiva para os filhos da luz. Para os Bnei Rocher, não. Então, se você percebe que na sua vida você está se conformando com problemas, reaja. Se você é um filho da luz, naturalmente você vai reagir. Reagir não conforme a sua própria força, a força do seu próprio braço, mas conforme a constituinte divina, a Torá sagrada, as mitzvot, os mandamentos. Porque todo problema tem um ketz, todo problema tem um fim, ou seja, no sentido de objetivo. Todo problema tem o seu objetivo a ser alcançado. Então, o cenário pode estar na sua frente e você diz assim, é muito sofrimento. Mas se você pensa, é muito sofrimento, mas não reage conforme a Torá, então você está num estágio, você está num cenário de filho das trevas. Porque você não faz nada. Você não vê conforme o Eterno quer. Conforme está estabelecido na Torá. Simplesmente com os olhos do Bássar, da carnalidade, os olhos carnais. Estou sofrendo, mas e daí? Nada acontece porque você não reage. Porque se você é um Bnei Or, se você é um filho da luz, você sabe, a resposta está na Torá. A resposta está na palavra do Eterno. Eterno, o que eu faço? O Eterno mostra na Torá. O Eterno mostra nas suas mitzvot, nos seus mandamentos. O que eu faço? Como é que eu ajo? Como é que eu penso? Qual é a estratégia? Quais são as ações? O que eu devo fazer? O que eu devo dizer? Para onde eu vou? Tudo está na Torá de Hakadosh Baruch Hu. Porque tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu fim, a sua finalidade, o seu ketz. Por isso a parashá de hoje, a parashá Miketz. Yosef sabia o seu Miketz. Yosef sabia o seu ketz. Yosef sabia a sua finalidade de vida, o seu propósito de vida, a sua shilichut, a sua missão nesse mundo. Por isso, ele provocava todas aquelas situações para que a sua jornada viesse à existência, fosse manifesta. Ele provocava os irmãos, ele provocava o seu pai. Jacó, quando concebeu o sonho de Jacó, quando ele concebeu o sonho de José, quando ele interpretou o sonho de José, a Torá diz que ele guardou para si. Ele ficou analisando e avaliando a visão de José. Ele interpretou e continuou avaliando consigo a visão de José. Então Yosef sabia, sofrimento faz parte. E o sofrimento não é para o meu mal. O sofrimento é para o meu fortalecimento, é para o meu desenvolvimento. Todo sofrimento tem o seu propósito e seu tempo determinado. Yosef não era um imediatista ou egoísta. Yosef sabia que cada etapa da sua jornada possuía um tempo determinado, ou seja, o seu ketz, e seria bom não só para ele, para a sua própria pessoa, mas também para todos os que viviam ao seu redor, para a sua família, e também para todos os gentios, para todos os estrangeiros. Yosef sabia. E ele vai confirmar isso na parashá da semana que vem.
para que o homem saiba. Então vamos lá. Então, para que os sofrimentos existem? Nós estamos nesse desenvolvimento, nos utilizando também da experiência de Yosef, na pessoa de José. Mas o Tanakh Sagrado nos explica, através de contextos, por que o sofrimento existe. Está lá em Bereshit, Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Para que o homem saiba que o salário do Hatat é a morte. Está assim: contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comerdes, com toda certeza morrerás. Ou seja, o salário do pecado é a morte. O salário do Hatat, a consequência do Hatat, do desvio da lei, é a morte. Isso foi estabelecido pelo Eterno desde o início. Ou seja, todas as vezes que o homem erra, ele tem a capacidade de retificar. A retificação, a correção, o trabalho do homem de corrigir os seus erros e de se aprimorar no Eterno foi estabelecido desde aqui do Bereshit de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. É um padrão do Eterno, faz parte do sistema. É inevitável na vida de qualquer pessoa, seja filho da luz ou filho das trevas. Tehillim, Salmos capítulo 107, versículo 16 em diante. Porquanto arrebentou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Alguns embrutecidos, por sua conduta insana, sofriam por causa das suas iniquidades. Iniquitate em latim. Essa palavra vem para poder traduzir do hebraico rebelião. Um estado de desprezo da Torá em comunidade. Então, a consequência foi essa. O Eterno, portanto, arrebentou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Alguns embrutecidos, ou seja, eles se tornaram paspalhos, estúpidos, por sua conduta insana. A sua insanidade, ela é proveniente, ela veio por causa dos sofrimentos, que por sua vez, consequência de seus afastamentos da Torá, os seus afastamentos dos mandamentos. Inclusive em comunidade, em coletividade. Um influenciando o outro a se afastar dos mandamentos. Com ações e palavras. Partindo agora, nós estamos no terceiro nível para o último nível da nossa paraxá de hoje. Vamos lá. A minha nefesh, em português alma, a minha alma suspira por ti de noite. Sim, no meu íntimo o meu espírito, o meu fôlego de vida te busca, pois quando os teus julgamentos se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem o que significa justiça. Então, novamente, os sofrimentos por consequência dos hatatim, dos pecados, dos afastamentos da lei. Isso está em Isaías capítulo 26, versículo 9. Vamos agora para Ezequiel capítulo 18, versículo 4. 20 ao 20. Todas as vidas são minhas, diz o Eterno. Todas as vidas são minhas. Tanto a do Pai como a do Filho. E aquele que pecar é aquele que deve pagar com a própria vida. Ou seja, os sofrimentos vão levando a pessoa à morte. Esse é o padrão estabelecido pelo Eterno. Todo hatat, todo pecado, todo afastamento da lei leva a sofrimentos e a sofrimentos que levam à morte. Mishlei, Provérbios capítulo 11, versículo 19. Tão certo como a retidão conduz, retidão, integridade, tão certo como a retidão no caminho do Eterno conduz a uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para a sua própria morte. Padrão estabelecido pela Torá desde Gênesis capítulo 2, versículo 17. Isaías capítulo 3, versículo 9. O seu próprio semblante testifica contra eles, e revelam os seus pecados, os seus afastamentos da lei, os seus desvios da lei, como Sodoma, como aconteceu em Sodoma, com a população de Sodoma, sem nada esconder. Ai da vida deles, porquanto mediante suas obras, suas ações, suas práticas, atraíram desgraças sobre si mesmo. Ou seja,
as ações de pecado trazem sofrimentos. E elas não param. Elas vão trazer sobre essas pessoas morte. Isso pode acontecer com toda uma nação, com todo um povo. Assim como aconteceu com a população de Sodoma e com a população de Gomorra. Isaías capítulo 3, versículo 11. Mas ai do ímpio. Essa palavra ímpio em português refere-se a Avon, da pessoa perversa, que está no estado perverso de afastamento da Torá. Ela está já no nível de perversidade. Mas ai do ímpio, do perverso, do Avon, do Rachá, do homem que pratica o mal. Tudo lhe irá mal. Tudo que a pessoa faz quando ela está nesse nível de perversidade, de maldade, tudo lhe irá mal, porque ela está afastada dos mandamentos. Tudo que ela faz, tudo que ela pensa, vai mal. Eis que será tratado da mesma medida, ou seja, da mesma maneira, na mesma métrica, de suas ações malignas. Então, por isso que você encontra pessoas nesse estágio de confusão mental. Você explica as coisas para as pessoas não entendem. Nesse estado, a pessoa não entende. Porque ela não se esforça em compreender. Não verdadeiramente. Ela não tem a intenção verdadeira, legítima de aprender a Torá, os mandamentos, de praticá-los, de vivê-los, independentemente da dificuldade que elas vão enfrentar. Porque enfrentar dificuldade, todos vamos. Mas só de saber que elas vão enfrentar dificuldade, mesmo para fazer coisas boas, para cumprir a vontade do Eterno, elas pensam assim, pô, isso não vale a pena. O preço é alto. Pagar sofrimentos para poder ter benefício é ruim. Eu quero um caminho mais fácil. Mas nesse caminho fácil que elas pensam, na sua confusão mental, na sua confusão espiritual, elas também pagam preço, porque pagar preço todos pagam. Uns preços para a morte e outros preços para a vida eterna. Pagar todos vão. Então, vale aí a reflexão de avaliarmos qual é o sensato, o que é certo a se fazer? Pagar o preço para a vida ou pagar o preço para a morte? Pagar o preço para o Haim ou pagar o preço para o Met, para a morte? As Ketuvim Netzarim, os textos nazarenos nos dizem, porque o salário do Hatat, o salário do desvio da lei, é a morte. Mas o dom gratuito, o dom benéfico, o dom da Hesed, da misericórdia de Deus, que é proveniente da misericórdia de Deus, por isso está a palavra aqui gratuita em português, porque provém da palavra Hesed ou da palavra Ren. O dom que é proveniente da Hesed, da misericórdia de Deus, é a vida eterna, por intermédio do Mashiach, Yeshua ben Yosef, nosso Adon. Isso está em Romanos, na carta à comunidade de Roma, capítulo 6, versículo 23. O Mashiach está cooperando com a nossa trajetória, com a nossa jornada em direção a Hakadosh Baruch Hu, em direção ao Eterno. Contudo, o Tanar nos diz, mediante todo esse contexto, dos salários, das penalidades que os filhos das trevas têm praticando e pagando o preço de sua maldade, do seu desvio da lei. Por outro lado, nós temos o seguinte: se tu uma bênção. Essa é a nossa obrigação. É a obrigação estabelecida para Avraham, para os filhos de Abraão, para os filhos da promessa. Se tu uma bênção. Isso está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. É imperativo, é ordenativo. O Eterno disse, seja, faça, seja você uma brachá, uma bênção. Se tu uma bênção. O ser é diferente de estar. Hoje você pode estar numa situação e amanhã estar numa outra situação. Hoje uma situação boa, amanhã, Chas v'Shalom, numa situação ruim. Hoje lá em cima, amanhã numa situação ruim. O jogo vira, a vida gira todo o tempo, nuances todo o tempo. Mas o Eterno diz, em toda e qualquer situação, porque o verbo é o verbo ser e não estar. Então o Eterno diz, seja, é a sua natureza, é a razão da sua existência. Seja você uma bênção. Os céus e a terra, como tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho posto a vida, Chaim, Uvamut, e a morte, a vida e a morte, a bênção, Brachá Uklalá, a bênção e a maldição. Selecione, elejam,
pois a vida. O Eterno disse no imperativo, logo em seguida. Tem a bênção e tem a maldição, o Eterno disse. Elejam, selecionem, porque a palavra vem do Bahar, seleção, eleição. Elejam, pois, a vida. É a nossa obrigação ser uma bênção. Selecione, se apegue à bênção. É a nossa obrigação. Eterno, se, pois, uma bênção. Se tu, pois, uma bênção. Selecione, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, a tua casa, a tua família, teus descendentes. Isso está em Deuteronômio, Devarim, capítulo 30, versículo 19. Salmos, capítulo 39, versículo 4. Senhor, Eterno, dai-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Esse é o grande segredo de Yosef. Esse é o grande segredo de Yaakov. Yosef e José, num nível muito elevado. Contar os seus próprios dias, ou seja, isso significa avaliar. Yosef é um avaliador. Yosef é um colecionador. Yosef é um administrador. Não significa isso apenas no aspecto material. Yosef avaliava a sua própria vida. O que vai acontecer comigo, Eterno? Me explica, me ensina. Qual é o meu propósito? Qual é a minha Sheirut? O que eu devo fazer? Com quem eu devo casar? Aonde que eu devo trabalhar? Qual é a minha profissão? Para onde eu vou? Hoje eu saio? Hoje eu entro? O que eu faço? Qual é o nome do meu filho? Qual é o nome da minha filha? Qual é o nome dos meus filhos? Tudo é consultado com o Eterno. E o Eterno tudo revela. No Sefer Iov, no livro de Jó, está lá. O Eterno responde a todos os questionamentos, a todas as perguntas de seus servos. O Eterno responde a todos os questionamentos. O Eterno responde a todos aqueles que o questionam, que perguntam ao Eterno. Eterno, o que eu faço? A avaliação, conforme é estabelecido pelo Eterno. O Eterno instrui, o Eterno revela, o Eterno ensina. E Yosef era assim. Yosef e José tinham visão da sua própria vida. Salmos, dá-me a conhecer o término da minha vida, o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim, ou seja, com o objetivo de que eu compreenda o quão frágil sou. Tudo está no controle do Eterno. E nós devemos agir conforme todo o planejamento do Eterno. Salmos 90, versículo 11 em diante. Quem é capaz de conhecer a força de tua ira ou de tua cólera, segundo o temor de que te é devido? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que, ou seja, com propósito, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Todo sábio, assim como José, é sábio porque sabe que problemas sempre terão. Sempre existirão nas nossas vidas, internamente e externamente. Mas quais eles são? Quais são os problemas que eu tenho prioridade? O que eu tenho que fazer? Como eu devo avaliar? Por onde eu começo? Tudo está na Torá. Tudo está nos mandamentos. Assim como Yosef, porque Yosef era elevado no conhecimento da Torá. José era elevado no conhecimento da lei divina. A fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Ou seja, o lado das emoções sábias, que não se submetem às emoções. Agora estou com raiva, eu não vou fazer. Agora que eu estou feliz, eu vou fazer. Independentemente das emoções, um coração sábio. Sentimentos sábios. Deuteronômio capítulo 32. Porque o meu povo é gente sem juízo, ou seja, não sabe avaliar, e sem entendimento. Quem dera fossem sábios e perspicazes, então discerniriam qual será o seu quetz, qual será o seu fim. Ou seja, aqui Moshe revelando ao povo, naquela geração, quem dera eles fossem sábios, porque eles poderiam avaliar cada um a sua própria vida e saber o seu quetz, o seu fim, o seu objetivo. Eterno, qual é o meu objetivo? Qual é o meu fim? Qual é a minha finalidade nesse mundo? Provérbios capítulo 8, versículo 32 ao 36. Agora, pois, filhos meus, ouve-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Agora, sabe, pois, filhos meus, ouve-me atentamente, porquanto muito felizes são aqueles que guardaram os meus decretos. A felicidade depende, é resultante de uma vida de sabedoria, de conhecimento da lei divina. Fora isso, não tem negócio, não tem conversa. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Mais vale ir a casa em luto do que uma casa em festa, porquanto esse é o fim, esse é o objetivo de todo ser humano. E desse modo, os vivos, aliás, terão uma grande oportunidade para refletir. Então, viver em luto não significa viver em depressão. Viver em luto não significa viver com tristeza. Significa o seguinte:
Da mesma maneira que uma pessoa avalia a sua própria vida, as suas prioridades de vida, quando ela está na casa do enlutado, porque ela sabe que no momento que uma pessoa é enterrada, acabou tudo, não existe mais memória, não existe mais ações a serem feitas, acabou tudo, morreu, acabou. Não há mais lembrança, não há mais atitude, não há mais nada, acabou tudo. Todo dinheiro, tudo que você deixa aí, ficou para traças. A casa que você fez ficou para os outros. Os seus bens ficou para os outros. Acabou tudo. E um enlutado concebe essa sabedoria. E ele começa a avaliar a vida dele. Pô, se esse é meu fim, se é o seu final de todas as coisas, eu vou me preparar, eu vou avaliar minha vida, ver quais são as minhas prioridades diante do Eterno e saber o que eu tenho que fazer. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou cumprir tudo aquilo que o Eterno tem para mim. E toda obstinação que o Eterno colocou no meu coração terá como seu objetivo, seu final, dar frutos ao Eterno. Frutos que sejam eternos. Frutos produtivos ao Eterno. Baruch Hashem. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, tudo quanto vier à sua mão para realizar, faze com o melhor de suas forças. Porquanto para o Sheol, para a sepultura, para onde vais, não há atividade, não há trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Enlo, nada. Ain, nada. Jeremias capítulo 29. Assim diz o Eterno: quando se completarem os 70 anos de Babel de Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, casa de Israel, de trazer-vos de volta para esse exato lugar, a terra sagrada de Israel. Terra sagrada de Israel. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Determinei, já aconteceu. Declara o Eterno, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então me invocareis, e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção, diz o Eterno Hakadosh Baruch Hu, o Deus de Israel. Mishlei, Provérbios capítulo 3, versículo 11 ao 13. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado, porquanto o Eterno corrige a quem ama, e da mesma forma que o Pai repreende. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra entendimento. Ou seja, todo sofrimento, toda repreensão que nós temos do Eterno que nos causa sofrimento é para o nosso bem, é para a nossa qualificação, é para a nossa elevação. Então nós não podemos nos sentir magoados. Aqui diz, nem te sintas magoado, porquanto o Eterno corrige quem ama. Ah, o Eterno está me corrigindo, o Eterno está me disciplinando. Ah, estou chateado. O Eterno repreende a quem ama. O Eterno repreende a seus filhos. Porque o Eterno só ama seus filhos. Os benhor, o trigo, as ovelhas, não os bodes, não o joio, não os filhos das trevas. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, 17. Tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem o seu ketz. Tudo tem a sua parashá miketz. Há tempo para tudo e para todo propósito debaixo do céu, nessa estrutura que nós vivemos, nessa dimensão existencial. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo para plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de planejar e tempo de saltar de alegria. Tempo de prantear e de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem um trabalhador naquilo que se fadiga, naquilo que se cansa? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir, os filhos dos homens, os Ben-Adam. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio, desde Bereshit, até o fim, até o seu Ketz.
Sei que nada há melhor que para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é o dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi, ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça a maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, o filho da luz e os filhos das trevas, o joio e o trigo, a ovelha e o bode, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Existe um quetz, um tempo, uma data final determinada para todos, para os filhos da luz e para os filhos das trevas. Salmos 90. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira e da tua cólera, sendo o temor que te é devido? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, testes, pressões, pois vocês sabem, vocês têm consciência, que a prova da sua fé, da sua emuná, produz perseverança. O fruto da sua fé produz perseverança. Esse é o fruto. Isso está lá na carta de Yaakov, de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Feliz é a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido provada, testada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam, para que eles obedecem seus mandamentos. Baruch Hashem. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal. E nenhuma pessoa, o Eterno, entre os Benior, provoca para o mal. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. O Yetzer Hara produz dentro de cada um essas tentações, essas atrações, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, esse pensamento ruim, tendo concebido, faz nascer o hatat, o desvio da lei. E o desvio da lei, após ter sido consumado, gera a morte. Deus nos gerou para abençoar, ser tu uma bênção. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Descendo do Pai das luzes. Descendo do Pai das luzes. Em que não há oscilação, não há variação, como se vê nas nuvens inconstantes. A bondade do Eterno não tem variação. De acordo com a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim, ou seja, com quetz, com objetivo, com a finalidade de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Os primeiros frutos da sua criação foram pré-determinados. Os primeiros frutos de sua criação. Isso está na carta de Yaakov, Tiago, Ar Yeshua, irmão do Tzadik Mashiach, Yeshua ben Yosef, capítulo 1, versículo 12 ao 18. Então, meus irmãos, prosseguimos aqui do início até o final, dentro da linearidade, dentro da linha de desenvolvimento, de interpretação da Parashá Miketz. Estão aqui todos os recursos da Torá para nós. Por que sofremos? Qual é a razão de um sofrimento? Qual é a razão dos sofrimentos? Como nós podemos superar as adversidades, as dificuldades? E por que devemos fazer isso? Por que a gente não pode ficar com preguiça? Por que a gente simplesmente não abandona os problemas? Os problemas podem ser evitados? Podemos evitar os problemas? Os filhos da luz e os filhos das trevas sofrem, passam por problemas? E qual é o final desses problemas para os filhos da luz e para os filhos das trevas? Qual a missão dos filhos da luz e dos filhos das trevas? Nós somos joio ou nós somos trigo? Tudo isso foi colocado aqui.
a essência, a natureza de cada um dos perversos, dos filhos da luz. Tudo foi passado aqui. Requer a cada um de nós nos esforçarmos para compreendermos e praticarmos tudo aquilo que o Eterno tem nos ensinado, principalmente agora, nesse novo ciclo de estudos da Torá. Essa é a 10ª paraxá, a 10ª semana de estudos aprofundados da Torá. Que o Eterno nos abençoe a todos, que o Eterno nos ilumine a todos, que o Eterno nos instrua, nos ensine a todos, nos dê força e nos obstine para que possamos cada vez mais nos aplicar e obtermos sucesso no nosso cumprimento dos mandamentos positivos, é claro, do Eterno. Que o Eterno nos abençoe a todos. Shalom, shalom, pessoal. Leitraut.